Ora, então, boa tarde. Lá estamos nós, é mais uma das nossas atividades. No caso desta feita comigo, com o António Cerzedelo, como é costume, e com um jovem grego, Georgios Nikolaídos. Não sei se o nome está bem dito ou não, ele dirá e emendará, certamente. E o tema hoje é um tema difícil, histórico, ultrapassado entre aspas, mas realmente um tema difícil. Tem a ver com o genocídio dos gregos pônticos. E, nessa altura, antes de começarmos, eu gostaria de perguntar, Georgios, qual a razão do teu empenhamento na divulgação deste acontecimento? Já muito obrigado pelo convite de falar hoje, no dia de 19 de maio, que é um dia de luto pelos gregos, a Grécia e toda a diáspora grega. Hoje é o dia de comemoração das vítimas do genocídio grego, que é a data que simboliza a data de 19 de maio de 1919, a chegada de Mustafa Kemal Atatürk, que chegou na Turquia e ordenou os massacres, as deportações, o genocídio das populações cristãs, o do armênio, depois o dos gregos pônticos e depois também dos assírios caldeus. A minha referência é que eu sou descendente de gregos pônticos. Os meus avós, os meus bisavós maternos chegaram na Grécia em 1928 como refugiados. Os meus avós paternos refugiaram-se primeiro para a Rússia, a região do Cáucaso, na cidade de Sukhumi. E depois, antes que o Stalin fechasse as fronteiras, tomaram o barco para virem na Grécia em 1939, muito mais tarde da guerra com a Ásia Menor, com a Turquia, com o Império Otomano. Ok, então tens uma razão, obviamente, familiar, quase que no teu DNA, à volta da questão deste genocídio. E o genocídio aconteceu por quê? Qual é a razão deste drama? Os cidadãos cristãos no Império Otomano, que seguiu o Império Bizantino, os cidadãos helenófonos de língua grega e de religião cristã, muitos deviam converter no Islão, alguns ficaram cristãos e também guardaram a língua, o dialeto grego-pôntico, que é um grego arcaico, com palavras arcaicas. Viviam na região do Ponto, que é o nordeste da Turquia atual. Sofreram muitos problemas durante o Império Otomano, mas com o acontecimento de Mustafa Kemal Atatürk, que foi o líder dos jovens turcos nacionalistas, queriam nacionalizar, islamizar e fazer da Turquia uma Turquia homogénea, mas homogénea é um grande capítulo. O Mustafa Kemal Atatürk queria que os cristãos converterem-se ao Islão, ou senão partirem como refugiados na Grécia ou noutros países. Foi uma nacionalização. E é uma circunstância que neste momento ainda é refletida na Grécia e na diáspora grega, ou é uma circunstância que só algumas pessoas como tu levantam o tema e querem que o tema não possa ser esquecido? É que a diáspora grega, desde os anos 60, fizeram associações, fundaram associações, primeiro folclóricas, para conservarem a língua, o dialeto, as danças, a música, o teatro. E depois, agora, há mais ou menos 25 ou 30 anos, que começaram a se combater para o reconhecimento internacional do genocídio dos gregos pônticos, porque há muitas provas, como, por exemplo, os historiadores contemporâneos fizeram pesquisas nos arquivos da Europa e os documentos falam e provam
que houve um genocídio. Eu tenho aqui assim uma pequena nota, onde eu posso ler que o número oficial grego dos mortos nesta circunstância terá sido entre 300 mil a 360 mil. É este o número que tu também conheces ou o número é diferente? Sim, é um número que conhecemos. Os gregos falam do número de 353 mil. Sim, claro, é o número mais ou menos correto. Das vítimas que sofreram genocídio, das vítimas, segundo a tragédia grega, que ainda são sem monumento e sem serem enterrados, por dizer isto literariamente. Para nós, os gregos, construírem monumentos em todo o mundo e, sobretudo, na Grécia, para nós é um túmulo para comemorar os mortos do genocídio. Absolutamente, acho muito bem. Acho que isso, aliás, é um dever de qualquer país ou de qualquer circunstância de guerra, é aceitar que, pelo menos, os mortos tenham direito a um túmulo digno, a um enterro digno, na sua religião, se a tiverem, ou noutra religião, se não a tiverem. Isso, se esse é um dos vossos combates, aí o Estrategizante está convosco, e os meus parabéns por esta iniciativa que veio através do António Sarcedelo. António Sarcedelo, estás escondido, estás aí num canto, não dizes nada, o que é que se passa? Não, eu estou a ouvi-lo contar esta história que me interessou, por um lado porque sou amigo dele, e também não sabia, devo confessar a minha ignorância total, eu conhecia o que tinha acontecido aos arménios. Conhecia o que tinha acontecido aos arménios, que tive a oportunidade de conhecer numa instância internacional da ONU, onde eu fui a um congresso, e estavam lá arménios que vieram ter comigo e me contaram a história e me deram documentos. Eu depois escrevi um artigo no Portugal Hoje, que foi há cerca de 20 e pico anos, sobre o tema da chacina dos arménios, que agora adquiriu uma nova legitimidade quando o Biden reconheceu internacionalmente que houve efetivamente um genocídio, porque até então não tinha havido este reconhecimento. E este reconhecimento dos arménios, na altura quando eu escrevi, por um azar ou por uma coincidência do destino, passado uns dias, houve um ataque à embaixada turca em Lisboa, que causou uma morte. E a embaixada considerou que eu estava por detrás desse ataque. Portanto, e eu tive que provar, fui chamado à polícia, como é evidente, e compreendo que a polícia me tivesse chamado, e eu mostrei os documentos, as fotografias, tudo o que eu tinha feito para fazer aquele artigo, e rapidamente a polícia me mandou para casa tranquilamente. Mas isso não impediu que, passado outros dias, fascistas turcos atacassem o meu site, que tinha nessa altura 3 milhões de visitas, e estamos a falar há 20 e pico anos, e rebentaram com ele, mas deixaram lá o sinal, ou seja, não rebentaram com ele e não disseram nada. Estava lá mesmo escrito, fascistas turcos é que tinham feito aquilo. Portanto, eu apercebi-me com quem estava a lidar, e com isso não pretendo dizer que todos os turcos são fascistas, longe de mim pensar isso. Mas percebi que eles tinham um grande apoio. E hoje, infelizmente, com o Erdogan, e até com a última cena que se passou com a presidente da Comunidade Europeia, quando lá o foi visitar, que ele pô-la numa cadeirinha, enquanto ele estava sentado num cadeirão, foi uma imagem de como eles ainda discriminam a tantos níveis, e particularmente, neste caso, as mulheres. E quando o Geórgios me falou nisto, imediatamente as minhas orelhas abanaram, porque eu percebi que estamos perante um crime idêntico, que não era falado, mas que agora adquire uma nova legitimidade com o reconhecimento do Biden. Agora há que trabalhar para que isto também a conheça, porque todos os países têm momentos vergonhosos. Mas a maior vergonha é eles hoje não reconhecerem esses movimentos vergonhosos que tiveram atrás, porque também tiveram muitos movimentos honrosos, desses eles falam, e dos vergonhosos só se podem limpar deles se falarem deles e criarem uma distanciação contra isso que aconteceu na história. Na história houve muitos massacres de todos os países, de um lado e do outro, mas nenhum quer reconhecer os massacres, só querem reconhecer as vitórias. E a história constrói-se, e o futuro constrói-se com o reconhecimento dos pecados e com o reconhecimento das virtudes. É isso que eu penso.
Absolutamente de acordo contigo, no caso, né? Absolutamente de acordo contigo, mesmo na história de Portugal e na história, não é que seja para mim muito importante, que eu, como eu estou farto de dizer, não sou bem português, sou mais um filho da língua portuguesa, da diáspora portuguesa e do aquilo que se chamou o Império Português, mas mesmo nesse processo há momentos dramáticos de erros históricos violentíssimos, como tudo o que teve a ver com a escravatura, no caso concreto, e há momentos absolutamente heroicos, no caso, e que têm a ver com a expansão portuguesa e a forma como ela foi feita e as condições em que ela foi feita, no caso concreto. E há que assumir os dois lados, o lado bom e o lado mau da história, e há que procurar integrar esses dois lados, porque só assim é o diálogo facilitado entre nós e os outros, né? E, na verdade, enquanto nós não reconhecemos os outros, é difícil que os outros nos reconheçam a nós. Temos aí um exemplo muito concreto, infelizmente, na minha opinião, que tem a ver com este conflito que estamos a viver ou a assistir, embora de facto seja quase viver, entre o Israel e a Palestina, entre, no caso concreto, o governo de Israel e o Hamas, e, no caso, é mais uma dessas circunstâncias em que continuam ambas as partes a viver o passado em vez de procurar encontrar o futuro. Mas havia uma outra pergunta que eu gostava de pôr ao Georges. Deste pequeno texto que encontrei aqui, é feita uma ligeira distinção entre os jovens turcos e o Ataturk em relação a esta questão, e eu próprio tinha uma noção do Ataturk diferente desta. Qual é a tua opinião sobre isso? Não percebi muito bem a pergunta. Peço desculpa, vou repetir então. Num texto que eu tenho aqui assim, que fui procurar ter alguma informação sobre esta conversa, e no texto que eu tenho aqui, apesar de tudo, é feita uma ligeira distinção entre aquilo que era o momento dos jovens turcos e depois o momento do movimento nacional turco liderado pelo Ataturk, no caso. E essa ligeira diferença procura fazer com que o Ataturk seja, direi, protegido desse drama histórico, e é verdade que eu próprio tinha uma visão diferente do Ataturk, mais laica e menos religiosa, no caso concreto. Tens alguma coisa a acrescentar ao que já disseste perante esta minha dúvida? Estamos em 1919 e o Império Otomano que vai partir-se em muitas partes, e ao então a inglesa, a França, a Itália, a Rússia querem ter partes do Império Otomano. Eu penso que o Kemal, como líder, queria salvar uma parte da Turquia, mas eu penso que, como Hitler queria salvar a Alemanha, mas se uma salvação quer dizer que precisamos de vítimas para salvar os outros, para mim não é uma libertação, não é uma democracia. Absolutamente de acordo. Para muitos turcos de hoje, o Mustafa Kemal Atatürk fica sempre um grande líder, porque construiu a Turquia, modernizou o país, mas dificilmente cada história, cada capítulo da história há uma página negra, preta, e para nós é o organizador dos genocídios. Não tenho dúvidas nenhumas que é necessário, volto a repetir, olhar para a história e ver o seu lado bom e o seu lado negativo em todos os países e em todas as comunidades, no caso, e assumir o lado bom e assumir o lado mau e procurar, com o lado bom, encontrar caminhos de futuro, no caso. É um facto que eu ainda não percebi lá muito bem se os Estados Unidos da América, por exemplo, já reconheceram este genocídio ou não. A nota que eu tenho aqui é que houve alguns estados dos Estados Unidos da América que o reconheceram. Gostava que tu me desse alguma informação mais concreta sobre este assunto. Tenho a dizer que para os gregos da diáspora temos na cabeça, temos em mente uma paz, uma fraternidade com os turcos, mas pedimos só uma desculpa dos políticos. Claro.
para assinar esta página da história e para podermos progredir. Uma outra nota, sendo a Grécia, como Portugal, um país da União Europeia, a União Europeia já tomou alguma posição sobre este assunto ou também ainda não tomou? Não percebi, há uma pausa. Eu estava a dizer que, sendo a União Europeia, sendo a Grécia parte da União Europeia, como Portugal, se a União Europeia tem alguma posição formal sobre este assunto ou se não tem posição até agora. Na União Europeia temos muitas referências, como a mitologia grega, muitos pontos comuns culturais. Eu penso que devemos pesquisar mais na história dos pontos comuns. Por exemplo, para mim, segundo a mitologia, os portugueses são descendentes do deus Luso, que é primo do deus antigo grego Dionisos, que é Dinis, em português. Somos primos, somos irmãos, toda a Europa tem de se europeizar mais e mais para encontrar os pontos comuns. Sim, senhora, muito bem, estou mesmo de acordo contigo, grande abraço. E sobretudo, para darem aos jovens as oportunidades de pesquisar mais e de achar a sua responsabilidade, sobretudo pelos jovens. Absolutamente de acordo contigo, estou completamente de acordo. Meu caro Sarcedelo, mais uma vez te pergunto alguma questão, queres pôr também? Não sei se tenho uma questão a dizer, claro que posso pensar e perguntar ao Geórgios que é que estão a fazer internacionalmente junto das instituições europeias para elas reconhecerem isto, mas penso que é necessário hoje pensarmos que os slogans da Revolução Francesa não morreram. A liberdade, a igualdade e a fraternidade continuam a estar vivos. E depois deste cataclismo a que estamos a assistir, que é esta pandemia, ao sairmos desta pandemia, temos de sair mais reforçados em termos de maior unidade, em termos de maior fraternidade e solidariedade. Porque senão não podemos viver no primeiro mundo isolados e vacinados, sem o segundo e o terceiro estarem igualmente vacinados. Porque hoje estamos num mundo que está todo em contacto um com o outro. Com os aviões, com os barcos, com os comboios, todos chegamos a todo lado, ou em 24 horas ou em 24 dias. Mas depois podemos se não tivermos conta dos males que estamos a causar ao segundo e terceiro mundo, como se fossem sobejos, nós estamos a pôr em perigo a nossa própria sobrevivência no primeiro mundo. Porque as doenças atravessam o mar, atravessam as montanhas e chegam cá. E depois, nas suas muitas variantes, não há vacinas que cheguem para vacinar toda a gente em termos de variantes. Portanto, é bom que nós percebamos que o gesto de solidariedade que lançamos aos outros não é tanto solidariedade, mas é um gesto de obrigatoriedade para nos salvarmos todos. Metade da humanidade não se salva, ou se salva toda ou morre toda. Completamente de acordo contigo mais uma vez, no caso. Meu caro Jorge, se me quiseres acrescentar alguma coisa a esta conversa. Queria juntar que, como disse António Sarcedelo, meu amigo, temos de combater cada género de racismo. Há muito racismo. Temos de combater o racismo e basear-nos à fraternidade, à cooperação europeia e internacional para todo o mundo. Absolutamente, estamos mesmo na mesma linha. Nós, no Estrategizando, batemos precisamente contra todo tipo de discriminação, no caso, e procuramos fazer o que podemos, e é pouco, mas é o que podemos fazer, para ter uma sociedade global mais fraterna e uma sociedade global onde as pessoas participem sem medos e sem temores de qualquer ditadura, ou de qualquer ditador, ou de qualquer autoritarismo. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado pela tua intervenção
fico muito grato por esta informação que nos vai enriquecer também nos Stratizando e a mim próprio pessoalmente. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado, Efharisto, muito obrigado de Berlim e um grande abraço e as minhas saudades para Portugal e para todo mundo. Auf Wiedersehen. Auf A gente está a se Wiedersehen. encontrar. E o Sarcedelo é responsável para que nos encontremos quando tu estiveres cá em Lisboa. Um grande abraço.